Hoje você vai aprender o que é verbo de ligação e o que é o predicativo do sujeito. Verbo de ligação é aquele que, indicando estado, nunca indicando ação, liga o sujeito a uma característica, a um estado ou uma profissão. Essas características, estados ou profissões vão ser chamados de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é justamente a característica, o estado ou a profissão atribuídos ao sujeito por meio de um verbo qualquer. Observação importante que você já sabe, que a gente tem que observar o caso concreto, para só depois poder classificar o sujeito quanto à sua predicação. Eu já vi muita gente falando o seguinte: daí o verbo ser sempre vai ser verbo de ligação. Isso não é verdade, tá? Quanto aos detalhes desse conteúdo, haverá posteriormente uma próxima aula em que eu vou tratar disso especificamente. Mas só para você saber, o contexto em que o verbo vai ser utilizado é determinante na sua classificação. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Fiquei paralisado. Você pode até pensar, cadê o sujeito dessa oração? Mas eu acredito que você se lembre que para encontrar o sujeito eu digo, quem é que ficou paralisado? Qual foi a resposta que eu tive? Fiquei paralisado? O sujeito aqui, o sujeito, eu. Tá? Mesmo que ele não esteja escrito, foi encontrado por nós, então você já sabe que é o sujeito determinado oculto. Mas tá bom, vamos lá. A palavra paralisado que aqui se encontra, por acaso ela é um estado atribuído a esse sujeito, ainda que ele esteja oculto? Por intermédio de um verbo? Sim, paralisado é uma característica atribuída ao sujeito por meio de um verbo. Isso se chama predicativo do sujeito. Bom, sempre que a gente ouve falar em predicativo do sujeito, a gente já pensa de imediato, então o verbo é de ligação. Calma, para que um verbo seja de ligação, ele precisa, além de ligar um predicativo a um sujeito, ele precisa indicar estado. Eu fiquei paralisado. A palavra fiquei aqui indicou um estado que perdurou no tempo? Sim. Então, posso dizer que o verbo fiquei neste contexto ligou um predicativo a um sujeito? Sim. Indicando estado? Sim. Então nós temos aqui um verbo de ligação. É isso. Então, resumo da aula de hoje, querido. Verbo de ligação é aquele que, indicando estado, tem que indicar estado, tá? Liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é uma característica, estado ou profissão ligados a um sujeito por meio de um verbo qualquer. Isso mesmo, por meio de um verbo qualquer. Pode ser que apareça, sim, predicativo do sujeito, sem que apareça verbo de ligação. Se você gostou da aula de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Gramática Pop. Amigo, abre o caderno e vem para o YouTube.